Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar esse poncho com mangas. Esse poncho ficou com um modelinho de blusa poncho ou de poncho blusa, mas ficou muito lindo, muito elegante. A manga no formato de poncho, a manga boca de sino no formato de poncho, deu um charme muito grande para a peça, ficou bem elegante. O decote em V acompanhando o desenho do poncho. Eu confeccionei essa peça numa medida que veste do M ao G, mas durante o passo a passo eu ensino como fazer menor e também maior. A proposta do poncho é uma peça mais larguinha, mais soltinha, e essa peça ficou com um caimento maravilhoso. Eu amei confeccionar essa peça, que além de lindo, é muito fácil e rápido de confeccionar. Antes da gente iniciar esse passo a passo, eu gostaria de agradecer algumas inscritas aqui no canal que têm feito algumas peças das minhas videoaulas e me manda as fotos pelo Instagram. Eu quero agradecer a Tainá Guerreiro, que confeccionou esse poncho lindo, a Cris de Curitiba, Paraná, que confeccionou para o ateliê dela e as clientes amaram. Também olha o capricho da Cris, ficou lindo. A Sônia Maria de Brasília. Sônia, ficou perfeito, ela fez um para ela e um de presente para a irmã dela. Deus abençoe todas vocês. E faça você também como elas. Se inscreve no canal, acione o sininho de notificação para ser notificado do próximo vídeo. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Confecciona a sua peça e manda para mim pelo Instagram, @DeiseArteEmCrochê. Eu quero iniciar o meu próximo vídeo mostrando o seu trabalho. E deixa para mim o seu like, é muito importante para o crescimento do canal. Um grande beijo, vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, nós vamos precisar das lãs. Eu estou usando a lã Molé, são 4 novelos de 100 gramas, nas cores 3013, e o vermelho é o Paixão, a cor 3635. Nós vamos precisar também da tesoura. A agulha para crochê é a número 5. Eu vou iniciar a minha peça com a cor vermelho, mas eu vou explicar com essa cor mais clara para ficar mais fácil para visualizar. Então aqui nós vamos fazer o nozinho inicial e 3 correntinhas. Eu vou laçar o fio e vou voltar na primeira correntinha que eu fiz para iniciar. E aqui eu vou fazer um ponto alto. E a gente fez aqui, olha, uma argolinha, tá vendo? Uma alcinha, uma argolinha aqui. Aqui, a gente tem as 2 laçadinhas que fecham o ponto. A gente vai trabalhar entrando aqui, olha, nessas 2 laçadinhas. Não aqui dentro da alcinha. Aqui nessas 2 laçadinhas que fecha aqui o ponto. Então, aqui, eu fiz a minha primeira alcinha. Eu vou fazer aqui mais 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou voltar nessa alcinha, tá vendo? Bem entre os 2 pontos, olha, entre as 2 laçadinhas do ponto. Eu volto aqui nessa alcinha, faço um ponto alto. Então, eu fiz mais uma alcinha, fiquei agora com 2 alcinhas. Faço 3 correntinhas, laço o meu fio e volto aqui entre essas 2 laçadinhas. E faço um ponto alto. E eu fiz mais uma alcinha. 1, 2, 3. 3 pontinhas, laço o meu fio, volto aqui bem no início aqui do ponto, entre as 2 laçadinhas, e faço um ponto alto. E assim a gente vai criando
essas alcinhas aqui, olha. E é nessas alcinhas, é essas alcinhas aqui que a gente vai contar, tá? Então, é bem facinho de fazer esse início. Faço 3 correntinhas, laço meu fio, volto bem no início do ponto, nas 2 alcinhas, antes da primeira correntinha, faço ponto alto. E eu vou fazer assim até eu ficar com um total de 36 alcinhas dessas. Eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. E cada vez que eu faço as 3 correntinhas, volto e faço o ponto alto, eu vou fazendo uma alcinha. Uma argolinha dessa, tá? Então, nós vamos fazer até ter um total de 36 alcinhas dessa, olha. Vou fazer as minhas com o vermelho, tá? Então, eu só expliquei com essa cor para ficar fácil para visualizar. Vou fazer, então, as minhas 36 alcinhas com o vermelho e volto. Eu concluí aqui as 36 alcinhas com a minha lã vermelha, mas tá vendo como ela é mais difícil para visualizar? Então, por isso que eu fiz esse início na mais clara, tá? E agora a gente coloca todas elas no mesmo sentido, sem torcer, vai arrumando assim, olha, para não torcer, e fecha no primeiro ponto que a gente fez para iniciar, com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou vir aqui, olha, para dentro da primeira alcinha, a primeira alcinha que eu tenho aqui, eu venho aqui dentro dessa alcinha, e aqui eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. Volto nessa mesma alcinha, e aqui eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, e vou para a próxima alcinha. E aqui dentro dessa alcinha, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço e vou para a próxima alcinha. E aqui dentro dessa próxima alcinha, faço mais 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, vou para a próxima alcinha e na próxima alcinha faço mais 2 pontos altos. E eu vou fazer assim até eu ficar com um total de 8 bloquinhos de 2 pontos altos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, faço uma correntinha, dentro da próxima alcinha eu faço mais 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho 5, e eu vou fazer até eu ter 8 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Eu fiz aqui, então, 8 bloquinhos de 2 pontos altos dentro das alcinhas. Feito os 8 bloquinhos, na minha próxima alcinha, eu vou fazer uma correntinha, e aqui dentro dessa próxima alcinha eu vou fazer o meu primeiro leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, e eu vou voltar dentro dessa mesma alcinha, e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, eu faço 8 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Na nona alcinha, eu vou fazer, então, um leque. Faço uma correntinha e volto a fazer os bloquinhos de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E agora, então, eu vou fazer mais 8 bloquinhos. E agora aqui eu vou fazer mais 8 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha, venho na próxima alcinha
E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Uma correntinha, vou para a próxima alcinha e 2 pontos altos. Vou fazer até eu ficar novamente com 8 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Eu fiz aqui, olha, mais 8 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu faço uma correntinha e o 9º bloquinho eu faço leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto na mesma alcinha e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz o 2º leque. Eu vou seguir fazendo assim, 8 bloquinhos, no próximo faço um leque. 8 bloquinhos, no próximo eu faço um leque, até eu dar a volta toda e chegar aqui aonde eu iniciei. Então, é só seguir fazendo os bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha por 8 vezes. E na próxima alcinha, você faz o leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos na mesma alcinha. Vou fazer assim até eu chegar aqui aonde eu iniciei e volto. Concluí, então, toda essa volta, cheguei na última alcinha. E a última alcinha eu termino em leque. Então, aqui eu vou fazer o 4º leque aqui da golinha do poncho. Olha, eu estou fazendo no vermelho, embora ele dê um pouco de contraste, essa cor. Então, eu comecei com aquele mais claro, porque a parte um pouquinho mais difícil dessa peça é esse início aqui. Depois, o resto é só ponto alto, é super fácil de fazer, super tranquilo. Então, a parte mais difícil é só esse início, que aí eu fiz na cor mais clara. Agora aqui, esse restante é só ponto alto, bem fácil de fazer, bem simples. Então, aqui, olha, fiz o último leque, o 4º leque dessa volta. Eu vou fazer, então, uma correntinha e vou fechar na 2ª correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E agora, eu subo 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Eu venho no próximo ponto alto e vou fazer aqui um ponto alto. No espaço de uma correntinha, eu faço um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. E essa volta, ela é só de pontos altos. Então, eu vou fazer ponto alto onde eu tenho ponto alto e no espaço de uma correntinha, também faço um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base, um ponto alto no espaço de uma correntinha, até eu chegar no leque, aonde a gente vai fazer os aumentos. Eu cheguei aqui no meu primeiro leque, onde nós vamos iniciar os aumentos. Mas antes, eu vou passar para vocês as medidas. Esse poncho aqui, eu estou confeccionando numa medida do M ao G. O poncho, normalmente, as pessoas têm preferência por uma peça mais soltinha, mais larguinha, para poder usar com alguma outra blusinha por baixo, de manga longa ou manga curta, porém, sempre mais soltinho, tá? Então, eu não faço poncho com as medidas exatas. Esse aqui veste do M ao G. Eu vou passar, então, a medida para um poncho P e para um poncho de G a GG, tá? Eu uso o G e eu faço nessa medida aqui para mim. Então, esse é um M que veste do M ao G. Eu vou passar medida maior e medida menor. Para você fazer o tamanho P, ao invés de você fazer 36 alcinhas, você vai fazer 32 alcinhas. E ao invés de fazer 8 bloquinhos antes de cada leque, você vai fazer 7 bloquinhos antes de cada leque. Para fazer um tamanho maior, você vai fazer
40 alcinhas. E ao invés de fazer 8 bloquinhos antes de cada leque, você vai fazer 9 bloquinhos antes de cada leque, tá? Aqui eu tenho 36 alcinhas e 8 bloquinhos antes de cada leque. Eu tenho 4 leques na peça toda. Então, agora, vamos iniciar aqui os aumentos dessa peça. Todos os aumentos vai ser feitos só nos leques. Nos 4 leques, nós vamos fazer os mesmos aumentos. Então, eu cheguei aqui no leque e eu estou fazendo a volta só de pontos altos. Fiz um ponto alto no espaço de uma correntinha. No primeiro ponto alto do leque, eu faço um ponto alto. No segundo ponto alto do leque, eu faço um ponto alto. E eu cheguei aqui nas 2 correntinhas do leque. Aqui, então, eu vou fazer outro leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto nesse mesmo espaço e faço aqui 2 pontos altos. Vou para o próximo ponto alto, no próximo ponto alto, no espaço de uma correntinha, ponto alto, e agora é só seguir fazendo ponto alto em cada ponto alto e no espaço de uma correntinha, um ponto alto, até a gente chegar no próximo leque que a gente vai repetir esse mesmo aumento. Então, eu vou seguir fazendo aqui. Quando eu chegar no próximo leque, eu volto para a gente fazer o aumento juntos. E eu cheguei aqui de novo no outro leque, tá? Fiz um ponto alto para cada ponto de base, um ponto alto no intervalo de uma correntinha, cheguei no leque. E eu vou repetir o mesmo aumento do outro leque, no ponto alto, um ponto alto, no próximo ponto alto do leque, um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas do leque, eu vou repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos. E agora sigo fazendo os pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto no intervalo de uma correntinha. Vou fazer assim até o próximo leque. Quando eu chegar no próximo leque, eu vou repetir o mesmo aumento, continuo fazendo os pontos altos. Nesse último leque, também vou repetir os aumentos. E eu volto quando eu for iniciar a próxima volta. Eu concluí toda essa volta, fiz todos os aumentos. E aqui agora, eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar, com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer uma volta de pontos vazados. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto, uma correntinha de espaço. Eu vou pular esse próximo ponto, eu vou no próximo e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo o próximo ponto e eu venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e vou no próximo ponto e faço um ponto alto. E eu vou fazer assim até eu chegar ali no leque. E quando eu chegar no leque, então eu volto para mostrar para vocês como a gente vai fazer os aumentos, tá? Então, essa volta é só fazer um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Quando eu chegar no leque, eu volto. Eu cheguei no leque e antes dos 2 pontos aqui, das 2 correntinhas de dentro do leque, eu tenho só um ponto para pular. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou pular esse último ponto
e já venho direto para dentro do leque. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço 2 pontos altos. Então, a gente sempre vai fazer leque dentro do leque, tá? Mesmo na volta, que é só de pontos altos, a gente faz leque dentro do leque, e na volta de pontos vazados, eu faço leque dentro do leque. Faço uma correntinha, pulo esse ponto, se eu pulei esse, então eu também pulo esse, vou no próximo e volto a fazer um ponto alto separado por uma correntinha, pulando um ponto de base até o próximo leque. Então, eu vou seguir fazendo aqui um ponto alto separado por uma correntinha e pulando um ponto de base. Quando eu chegar no próximo leque, eu volto então para a gente fazer de novo o aumento juntos. E eu cheguei de novo aqui no leque. Eu tenho um ponto alto e já vou para dentro do leque. Então, faço uma correntinha, pulo esse ponto e dentro do leque eu vou repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, sempre que a gente chegar no leque, a gente vai fazer leque dentro do leque. Faço uma correntinha de espaço, pulo esse ponto, tá? Porque se eu tô pulando esse, eu também pulo o próximo. E volto a fazer os bloquinhos de um ponto alto separado por uma correntinha, pulando um ponto de base. Quando eu chegar no próximo leque, eu vou repetir esse aumento. Vou dar a volta toda, vou fazer os aumentos em todos os leques e volto para a gente iniciar a próxima volta. Eu concluí mais essa volta e eu vou fechar na terceira correntinha que eu fiz para iniciar com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer mais uma volta de pontos altos. Essa aqui agora vai ser a nossa sequência de pontos até o final do poncho. Uma volta só de pontos altos, uma volta de pontos vazados, uma volta de pontos altos e uma volta de pontos vazados. Então, aqui agora eu vou repetir essa volta aqui, olha, só de pontos altos. Então, eu subo 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, vou no espaço de uma correntinha, faço um ponto alto. No ponto alto, eu faço um ponto alto. No espaço de uma correntinha, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. E eu vou fazer essa volta só de pontos altos. Quando eu chegar no leque, eu vou repetir o aumento que eu fiz nessa volta de pontos altos aqui. Mas quando eu chegar no leque aqui, olha, eu volto pra gente fazer o aumento juntos, tá? Só que aqui é volta de repetição. Agora, a gente vai fazer assim por toda a peça. Uma volta só de pontos altos, então, eu faço ponto alto onde é ponto alto, no espaço de uma correntinha, ponto alto, e a outra volta é vazada, de pontos vazados, que é o ponto alto e uma correntinha. Vou seguir fazendo aqui essa volta só de pontos altos. Quando eu chegar no leque, eu volto pra gente fazer o aumento juntos. Eu cheguei aqui, então, no leque. Fiz um ponto alto no espaço de uma correntinha. Vou fazer um ponto alto para cada ponto aqui do leque, olha. E aqui dentro do leque, eu vou repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base aqui do leque. No espaço de uma correntinha, um ponto alto, e eu sigo fazendo essa volta só de pontos altos. Quando eu chegar no próximo leque, eu vou repetir esse aumento aqui.
um ponto alto para cada ponto do leque e o leque dentro do leque. Vou dar a volta toda e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Concluí aqui mais essa volta, então agora a gente vai iniciar essa volta aqui, olha, de um ponto alto separado por uma correntinha e pulando um ponto de base. Essa aqui vai ser a sequência de pontos até o final do poncho. Aqui eu vou mudar de cor, porque eu vou fazer ele em duas cores. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 voltas com o vermelho. Caso você for fazer com duas cores, para trocar de cor, você não fecha o ponto com a cor que você estava trabalhando. Você fecha o ponto com a cor que você vai iniciar. Então, eu terminei o ponto alto, eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, mas eu já vou iniciar, olha, esse ponto baixíssimo com a cor que eu vou começar a trabalhar agora. E aqui, então, eu subo as 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto, uma correntinha de espaço, eu vou pular esse próximo ponto, eu vou no próximo e vou fazer um ponto alto. E agora, então, eu vou fazer os pontos vazados com essa cor aqui. Esse fio e esse daqui que eu vou cortar agora, eu vou dar um nozinho neles e vou esconder depois entre os pontos. Mesmo estando do lado do avesso, tem que ter um bom acabamento, então depois eu escondo esse arremate. E agora aqui é só seguir fazendo a volta de pontos vazados. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Então, eu estou repetindo essa volta de pontos vazados. Nós vamos fazer exatamente igual a essa. Quando eu chegar no leque, eu vou fazer esse aumento aqui com vocês, tá? E eu cheguei, então, aqui no leque. Eu tenho o último ponto alto antes de eu chegar nas 2 correntinhas dentro do leque. Eu vou fazer uma correntinha de espaço, pulo esse ponto, venho para dentro do leque e vou repetir o leque. Então, aqui a gente está repetindo a volta de pontos vazados e nós vamos fazer assim, seguindo essa sequência de pontos. Olha, aqui eu faço uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, vou no próximo para iniciar os bloquinhos de um ponto alto separado por uma correntinha. E nós vamos seguir fazendo assim, seguindo essa sequência de pontos, até ficar com um total de 15 voltas. Eu fiz 5 voltas com o vermelho, a contar aqui, olha, dessas alcinhas. Vou fazer 5 voltas com essa cor agora. Esse aqui é o glacê. Vou fazer 5 voltas com o glacê, volto com o vermelho, faço mais 5 voltas e volto, então, pra gente dividir a manga, essa parte aqui. Então, é só seguir fazendo uma volta de pontos vazados, na outra volta, uma volta de pontos altos. Em todos os leques, eu faço leque dentro do leque. Aqui sempre vai dar certo. Todas as voltas vai dar certo. Nós vamos ficar com um ponto para pular antes de fazer o leque dentro do leque, na volta de pontos vazados. Então, é só seguir fazendo assim por 15 voltas. E quando eu concluir, então, as 15 voltas, intercalando as voltas de pontos vazados e pontos altos, e eu vou também trocar de cor de 5 em 5 voltas. Se você quiser, pode fazer de uma cor só, mas faça até ficar com 15 voltas. Eu concluí aqui as 15 voltas. E aqui eu já cheguei na altura do busto. Não aqui, tá, gente? Pela medida dos leques, não. Aqui pela medida dessa parte aqui, tá? Olha. Então, aqui, por essa medida aqui, eu já cheguei na altura do busto.
E aqui agora a gente vai dividir então as mangas. Então aqui, se você estiver fazendo um tamanho maior ou menor, se você estiver fazendo P ou G, você vai fazer voltas até você chegar na altura do busto. Aqui pro tamanho M, né, do M ao G, 15 voltas é o suficiente, mas o ideal seria você provar para ver se já chegou na altura do busto, para poder dividir a manga, tá? Então, chegando aqui na altura do busto, nós vamos fazer a medida da circunferência do busto. Então, aqui, para um tamanho M ao G, a circunferência que eu tenho, que eu estou me tirando aqui para essa peça, é de 1,12 m. Então, se você estiver fazendo tamanho diferente do meu, você vai fazer mais ou menos voltas até chegar na altura do busto, para a gente poder fazer a manga. Aqui você tem que ter a circunferência do busto. Quando você chegar na altura aqui pela lateral, não pelo meio onde a gente tem o leque, pela lateral aqui, a hora que você chegar aqui na altura do busto, você vai então fazer a medida da circunferência. A circunferência, aqui no meu caso, eu tenho uma medida de 1,12 m. Então, nós vamos pôr 28 centímetros para cada lado, correto? 28 centímetros para cada lado. Eu cheguei aqui, marquei, olha, no 28 centímetros e mais 28 desse lado aqui. Então, deu 56 centímetros. 56 centímetros frente, 56 centímetros costa, 1,12 m de circunferência. Mas, para ter certeza que tá bem no meinho, eu contei aqui, olha, a quantidade de pontos que eu tenho numa manga tem que ser igualzinha a quantidade de pontos que eu tenho na outra manga, tá? Então, a gente mede certinho aqui, olha, a partir do meio da peça, se eu tenho 56 centímetros frente e verso, 1,12 m de circunferência, então eu vou medir 28 centímetros aqui, 28 centímetros aqui, coloco o marcador. Para ter certeza que não vai ter erro, conto quantos pontos eu tenho nessa manga e separo a mesma quantidade de pontos nessa manga, e então essa parte aqui também vai ter a mesma quantidade de pontos frente e verso. E agora nós vamos dar continuidade ao trabalho. Eu aqui vou trocar de cor. Se você estiver fazendo de uma cor só, é só seguir fazendo. E se você precisou fazer mais voltas para chegar na altura do busto, você para fazer a divisão da manga numa volta de pontos altos. Então, aqui eu vou trocar a minha cor e vou seguir fazendo pra gente fazer agora aqui, olha, essa divisão. E agora, eu vou seguir fazendo a mesma sequência de pontos, que é um ponto alto, uma correntinha pulando um ponto de base, até eu chegar aonde eu tenho o marcador. Quando eu chegar aonde eu tenho o marcador, então, eu volto pra gente fazer a divisão ali da manga juntos. E eu cheguei aqui aonde eu tenho o marcador. E aqui, aonde tá o marcador, olha só, quando a gente faz a divisão aqui, a contagem dos pontos, então a gente tem um ponto, essa volta anterior, um ponto vazado, um ponto alto. A gente tem que contar sempre, marcar, deixar o ponto marcado sempre na direção do ponto alto da volta de pontos vazados anterior, tá? Olha, então, eu contei aqui 11 quadradinhos daqui do leque, da ponta do leque até o marcador, para fazer a manga. Desse lado aqui eu também contei 11 quadradinhos e coloquei o marcador na direção do ponto. Então, precisa estar na direção do ponto que a gente tem, ponto vazado, ponto alto, dos dois lados. Então, eu contei por essa volta aqui, mais fácil do que ficar contando pontinho por pontinho, mas é nessa
nesse ponto alto que a gente põe o marcador, tá? Então, a gente separa e no próximo ponto a gente põe na direção do ponto alto. Então, eu vim fazendo os meus pontos vazados normalmente, fazendo um ponto, pulando um ponto, fazendo ponto, pulando ponto, até eu chegar aonde eu tenho o marcador. Aqui eu vou fazer uma correntinha e aqui eu tenho o ponto que está marcado. Eu vou passar a agulha nesse ponto e também no ponto que está marcado da outra parte. Eu pego os dois pontos juntos. E agora eu vou tirar o marcador. Tá? Então, eu passo, olha só. O marcador estava nesse ponto na parte de trás. Então, aqui eu entro nesse ponto e entro também nesse ponto aqui. E eu vou fazer o ponto juntando os dois lados. Viro meu trabalho e sigo fazendo. Uma correntinha, pulo o próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo o próximo ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. E agora é só seguir fazendo, tá? Então, aqui, olha só, esse ponto, por isso a importância da gente estar fazendo dos dois lados, na mesma direção, a gente vai juntar essas duas partes. E agora a gente já tem a manga para fazer depois. E é só seguir fazendo agora essa parte aqui, normalmente, até chegar ali na outra parte marcada, que eu volto pra gente fazer ali a outra parte marcada, que é igualzinho essa, mas eu faço com vocês, tá? Então, aqui é só seguir fazendo até a outra parte ali marcada, chegando no leque, faz o aumento do leque, normalmente. Pula um ponto, faz o outro, tá? Então, aqui a gente segue fazendo normalmente essa parte aqui de pontos vazados, até chegar na outra parte marcada, que a gente vai de novo fazer essa junção aqui, olha, e separar a manga. Então, eu vou seguir fazendo, vou dar a volta toda, e quando eu chegar aqui, aonde eu tenho o outro marcador, eu volto para fazer de novo essa parte aqui com vocês. E eu cheguei aqui, aonde eu tenho o marcador. Então, dos dois lados, o ponto marcado sempre fica na direção do ponto alto, nunca na direção do ponto vazado, dos dois lados. E agora, então, eu vou juntar os dois lados. Faço uma correntinha e eu vou vir aqui, olha, no ponto alto marcado desse lado e no ponto alto marcado desse lado aqui. E eu vou fechar os dois pontos juntos. E eu sigo fazendo. Ignoro a manga, sigo fazendo o corpo da blusa. Pulo um ponto, pulo esse ponto, vou no próximo, faço um ponto alto. Esse ponto aqui é o ponto que a gente fechou junto, tá? Olha, tá marcado. Faço uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo. E agora eu sigo fazendo a volta de pontos vazados. Quando eu chegar no ponto que eu fiz para iniciar, eu volto pra gente fazer juntos também a próxima volta. Eu concluí, então, a volta de pontos vazados. Fechei aqui a manga, separei, e agora eu vou iniciar a volta de pontos altos. A volta de pontos altos a gente vai fazer normalmente, seguindo o mesmo desenho, a mesma proposta da blusa, do início da blusa, até eu chegar aqui, faltando dois espacinhos para eu fazer aqui a voltinha da manga. Então, quando eu chegar aqui, olha, faltando dois espacinhos para esse ponto que eu uni a manga, eu volto. E eu cheguei aqui, faltando dois espacinhos antes do ponto que eu uni a costa e a frente da blusa. Toda volta, a gente faz 4 aumentos na frente e 4 aumentos nas costas, nesse leque e nesse leque aqui.
a gente vai manter o leque para manter o desenho de poncho, mas a gente não quer que ela fique um sino. A gente quer que desça a blusa reta, com o desenho de poncho, porém sem ficar tão larga. Então, a gente vai tirar esses 4 aumentos aqui na lateral. A gente vai manter o leque para manter o desenho da blusa, mas para ela não ficar com formato de sino, a gente tira esse aumento aqui na lateral. Como que a gente vai fazer, então, para diminuir esses 4 pontos que a gente aumenta todas as voltas? A gente vai chegar aqui, olha, na volta de pontos altos, a gente vai, eu tenho o ponto alto à frente, então eu entro aqui nesse ponto, faço um ponto alto e não fecho. Laço meu fio, venho no espaço de uma correntinha, faço o ponto alto e não fecho. E eu fiquei com as 3 laçadas na agulha. Agora eu fecho os 2 juntos. Então, desses 2 pontos, eu fiz um ponto só. Laço meu fio, venho no ponto alto à frente, faço ponto alto e não fecho. Venho aqui no espaço de uma correntinha, faço ponto alto, não fecho, fico com as 3 laçadas, fecho e fiz um ponto só. Então, aqui eu diminuí 2 pontos, mas eu aumento 4 pontos frente, 4 pontos nas costas. Então, eu vou diminuir 4 pontos de cada lado. Desse lado, do outro lado, eu vou fazer essa mesma diminuição. O ponto que eu uni os 2 lados, eu faço um ponto alto, normal. E agora eu vou fazer mais 2 diminuições. Laço o meu fio, mas não fecho, entro no ponto alto e não fecho, fico com as 3 laçadas e agora eu fecho os 2 pontos juntos e vou fazer mais uma diminuição. Eu inicio o ponto alto, não fecho, vou no ponto alto, inicio o ponto alto, não fecho, fico com as 3 laçadas, fecho os 2 juntos, diminui 2 pontos altos depois da união depois da união da frente e das costas, diminui 2 pontos, e antes da união aqui da frente e das costas, diminui 2 pontos. E agora eu sigo fazendo a minha volta de pontos altos normalmente, faço o leque dentro do leque normalmente. Essa parte aqui não tem nenhuma mudança. A gente só vai fazer as diminuições na lateral, aqui embaixo do braço, na lateral do corpo, tá? A frente e verso é exatamente a mesma sequência de pontos. Então, eu vou dar a volta toda, vou fazer toda a minha volta de pontos altos, vou fazer o leque normalmente. Chegando aqui, a gente vai fazer essa mesma diminuição. Então, pro vídeo não ficar muito longo, quando vocês chegarem aqui, se vocês ficarem com dúvidas de como diminuir esses pontos aqui, vocês voltam e vê que é a mesma diminuição, exatamente igual. A gente vai diminuir 2 pontos, faz o ponto do meio e depois diminui mais 2 pontos e segue fazendo. Quando eu for agora iniciar a próxima volta, eu volto, porque essa diminuição aqui é uma repetição dessa. Então, se tiver dúvida, é só voltar e ver como a gente fez aqui, tá bom? Vou seguir fazendo e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto. Eu concluí a volta de pontos altos, fiz o leque dentro do leque, fiz o aumento normalmente do leque e fiz as diminuições nas laterais, nas 2 laterais. Então, eu vou diminuir em todas as voltas de pontos altos essa diminuição de 4 pontos, tá? Exatamente como a gente fez essa volta aqui de pontos altos, nós vamos fazer em todas as voltas de pontos altos. A gente vai fazer essas 4 diminuições de cada lado. E com a volta de pontos vazados, nós também vamos fazer a diminuição, porque a gente também vai fazer o aumento do leque. Então, a gente também precisa diminuir
a volta de pontos vazados. E para fazer a diminuição da volta de pontos vazados, aqui nessa volta de pontos altos, nós diminuímos 4 pontos. Então, nós paramos aqui, a gente diminuiu o ponto alto, o ponto que a gente faz aqui no espaço de uma correntinha. Depois, a gente diminuiu o ponto alto e o ponto que a gente faz aqui no espaço de uma correntinha. Então, a gente diminuiu 4 pontos. Nessa volta, a gente também vai diminuir 4 pontos. Fica mais fácil se a gente contar os pontos aqui por cima, olha. Eu tenho o ponto que eu fiz a união dos dois ladinhos, frente e verso da blusa, aqui, que é este ponto aqui. Então, eu vou contar por cima, que fica mais fácil, olha. 1, 2, 3, 4. Eu vou diminuir esses 4 pontos. Porque se eu contar por aqui, ele já é diminuição da volta anterior. É mais fácil de eu me perder. Então, eu vou descontar aqui, olha, bem o meinho da peça. Eu vou diminuir 4 pontos pra cá e 4 pontos pra cá. Então, eu vou diminuir 1, 2, 3, 4 pontos. Esse ponto aqui é o ponto que eu pulo. Vou fazer uma correntinha e vou pular esse próximo ponto. Então, eu já vou começar a diminuição, olha. 1, 2, 3, 4. Eu faço ponto e não fecho, laço meu fio, inicio ponto alto, fico com as 3 laçadas, fecho os 2 juntos. Eu não vou fazer espaço de correntinha, eu vou direto diminuir mais um ponto. Laço meu fio, inicio ponto alto, não fecho. Laço meu fio, inicio ponto alto e agora fecho os 2 pontos juntos. Então, aqui eu já fiz mais 2 diminuição. E agora eu faço uma correntinha e eu vou pular esse ponto aqui. E vou vir direto fazer mais 2 diminuições. Laço meu fio e não fecho. Laço meu fio, fecho os 2 juntos. Inicio o ponto alto, não fecho, inicio o ponto alto e fecho os 2 juntos. Então, eu fiz mais 2 diminuições. Faço uma correntinha de espaço e volto a fazer os bloquinhos de um ponto alto separado por 2 correntinhas, tá? Então, do outro lado, a gente vai repetir essa mesma diminuição. Então, se tiver ficado dúvida, volta para ver aqui de novo como a gente fez, tá? Então, a gente pula esse ponto só aqui, tá? Entre as diminuições, eu não faço correntinha, eu faço 2 diminuições seguidas, uma correntinha, pulo o ponto do meio, faço mais 2 diminuições seguidas e olha, volto a fazer, ele vai dar certinho, ó, para voltar a fazer em cima do ponto alto, ó, ponto alto da volta de pontos vazados, ponto alto, vai dar certinho, tá? Então, se ficar alguma dúvida, quando chegar ali do outro lado para fazer outra diminuição, então, são nas 2 laterais, na direção da manga, dos 2 lados, a gente faz a diminuição. Então, se tiver ficado dúvida, volta e vê como a gente fez essa diminuição aqui. Agora, mais uma coisa, olha só. Aqui a gente tá fazendo o corpo da blusa. Se você quiser fazer ela mais comprida para usar com leg, ou até mesmo para usar como vestido, tá? Você pode seguir fazendo, porque eu vou fazer essa diminuição por 10 voltas até chegar na altura mais ou menos do quadril. E se caso você quiser essa blusa mais apertada, ao invés de você diminuir 2 pontos, depois 2 pontos, fazer essa diminuição de 4 pontos aqui, 4 pontos lá, do outro lado, você pode fazer 6 diminuições, ela vai ficar ainda mais justa aqui no corpo, tá? Então, aqui eu vou fazer para ela manter a medida que eu tirei de circunferência. Mas se você quiser que fique mais justa, é só você fazer um ponto a mais de um lado e um ponto a mais do outro aqui, olha. Diminuir mais 2 pontos aqui, mais 2 pontos aqui, ela vai ficar mais apertada. Então, agora aqui, gente, eu vou seguir fazendo. Em todas as voltas, eu vou fazer a diminuição.
A sequência de pontos agora não vai mudar, a gente vai continuar fazendo uma volta de pontos altos e uma volta de pontos vazados. Eu vou manter a diminuição dos dois lados, desse lado aqui da manga e desse lado aqui nas duas laterais da peça. Vou diminuir 4 pontos desse lado e vou diminuir 4 pontos desse lado aqui. Se você quiser uma blusa mais justa, você pode diminuir 6 pontos desse lado e 6 pontos desse lado aqui. Ao invés de você fazer só 2 diminuições, você pode fazer 3. Depois do meio da peça, faz mais 3, ela vai ficar mais justa. Aqui eu vou estar mantendo só mesmo a circunferência que eu tirei do busto, então eu vou manter a blusa reta, tá? Mas se você quiser ela mais justa, você pode fazer uma diminuição maior nas duas laterais. A diminuição que você fizer de um lado aqui, olha, você tem que fazer igual do outro lado, tá? Pra não dar defeito na blusa. E eu vou continuar fazendo assim por mais 10 voltas. Então, eu vou fazer essas 10 voltas, as 10 voltas mantendo o desenho do poncho, tá? Então, eu vou manter o leque e mantendo a sequência de pontos, uma volta de pontos altos, uma volta de pontos vazados. E quando eu chegar na 10ª volta, eu volto aqui, repetindo, eu estou só mantendo a circunferência que eu tirei do busto. Se você quiser ela mais justa, você faça com mais diminuições. Aí o legal é você ir provando e ver como você acha que fica mais bonito no corpo. Como a manga vai ser manga de sino, se você quiser fazer ela mais justa, fica muito legal também. E a medida aqui, até onde você vai querer que mantenha as diminuições, aí também fica a seu gosto. Você pode fazer na medida que você quiser, para usar com leg, para usar até mesmo como vestido. E aí você mantém as diminuições até o comprimento que você quiser. Eu vou manter só por 10 voltas, que vai chegar na altura do quadril, e aí eu já vou parar as diminuições, mas eu volto para mostrar como a gente vai fazer. Então, eu vou seguir fazendo as minhas 10 voltas e volto. E olha só, eu quero só mostrar para vocês, aqui, olha, aqui, tá vendo que agora a blusa, ela tá descendo reta, tá? Ela não tá mais abrindo igual aqui na parte de cima, porque o aumento que a gente tá fazendo aqui, na parte do leque, a gente tira aqui na lateral, então ela tá descendo retinha, tá vendo? E pra gente não se perder nas diminuições, então, quando a gente chegar aqui, aonde a gente vai fazer as diminuições, ao invés da gente contar assim, onde a gente acaba se perdendo, a gente vem aqui, olha, se esse é o ponto do meio, aqui eu fiz um ponto, aqui eu fiz a correntinha, aqui eu fiz o ponto, então eu desconto esse ponto. Eu tô diminuindo 4 pontos em cada volta, não conta por baixo, assim, pela lateral. Conta por aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu começo as diminuições nesse ponto aqui. Diminuo 1, 2 pontos. Pulo esse, diminuo 1, 2 pontos. Tá? Então, assim, conta por aqui por cima para fazer as diminuições. Tanto na volta de pontos vazados, quanto na volta só de pontos altos. Em vez de contar pelo lado, conta por cima. Eu concluí aqui as 10 voltas com diminuição. Eu fiz 5 voltas com uma cor, troquei a cor, fiz mais 5 voltas. E com a diminuição, olha só, ele fica retinho, ele desce retinho, sem abrir, sem ficar largo aqui essa parte do corpo, tá? Eu vou parar por aqui, tá? Eu fiz um total de 25 voltas. Ele vai ficar na altura do quadril, um pouquinho assim, abaixo da cintura. Essa parte aqui lateral, essa parte aqui do leque, ela fica bem mais embaixo. Mas se você quiser que essa peça fique bem mais longa, é só continuar fazendo mais voltas. E agora aqui, eu vou iniciar o acabamento, então, da minha peça. Eu vou parar nessas 25 voltas. Aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 correntinhas. Eu vou pôr o dedo aqui, olha, e segurar a minha 7ª correntinha. E vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio, volto nesse ponto que eu estava segurando e trago a laçada, alongo bem ela. Laço novamente, volto nesse mesmo ponto e trago a laçada e alongo bem essa laçada. E agora eu faço um ponto baixo. Volto aqui, olha, no ponto que eu estava marcado, faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E eu vou contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, eu faço um ponto baixo. Então, ele ficou assim. Faço o ponto baixo e mais 7 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seguro aqui, olha, com o dedo, a 7ª correntinha. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio e volto nesse ponto que eu segurei, como se eu fosse fazer, olha, um ponto alto. Só que eu alongo bem a laçada. Laço novamente, venho aqui nesse ponto que eu estou segurando, como se eu fosse fazer um ponto alto, mas eu alongo bem a laçada. Agora, eu laço meu fio e faço um ponto baixo. Volto no ponto que eu estava segurando, faço um ponto baixo e mais 7 correntinhas. E vai ficando assim. Conto aqui, olha. 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, faço um ponto baixo. Faço agora mais 7 correntinhas. Seguro a 7ª, faço mais 3, laço meu fio, volto nesse ponto que eu estou segurando, como se fosse fazer um ponto alto e alongo bem a laçada. Laço novamente, volto nesse mesmo ponto e alongo bem a laçada. Agora, eu laço meu fio e passo por dentro de todas essas laçadas, olha, assim. Faço um ponto baixo, volto no ponto que eu estava segurando, faço um ponto baixo e faço as 7 correntinhas. Conto aqui, olha. 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, eu faço o ponto baixo. Como o vermelho tá dando bastante contraste com a iluminação, eu vou fazer mais uma vez. Faço 7 correntinhas. Feito as 7 correntinhas, eu seguro a 7ª correntinha, faço mais 3 correntinhas. Laço meu fio como se eu fosse fazer um ponto alto e volto na correntinha que eu estou segurando. Só que eu alongo bem a laçada até o final das 3 correntinhas. Laço novamente, volto no mesmo ponto e alongo novamente laçada até a altura das 3 correntinhas. Agora, eu laço meu fio e passo por dentro de todas essas laçadas e faço um ponto baixo. Volto no ponto que eu estava segurando, faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 7 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, faço um ponto baixo e vou repetir outro pomponzinho desse, tá? Eu vou dar a volta toda fazendo os meus pomponzinhos e volto pra gente iniciar a manga. E eu concluí aqui toda a parte do corpo da blusa, olha, fiz dos 2 lados os pomponzinhos, eles ficam assim, uma bolinha. Fica dos 2 lados, a blusa fica reta aqui. Eu iniciei já uma manga e agora nós vamos fazer a outra manga juntos.
Essa parte aqui da gola, eu não vou fazer cordãozinho pra pôr aqui na gola. Eu quero que ela fique assim, com esse decote V bem aberto, pra ficar bem charmosa. Mas se você quiser passar o cordãozinho aqui por ela, você pode puxar aqui e deixar essa gola mais fechadinha. Você passa um cordãozinho aqui, olha, faz um cordão de correntinhas e passa por aqui. E agora, nós vamos iniciar a manga. Eu iniciei uma manga aqui desse ladinho, então a manga, ela vai ser boca de sino, tá? Ela termina bem grande, tá? Então, esse é o charme da blusa. A gente faz ela modelo poncho, ela fica certinha no corpo, desce retinha, mas a manga fica bem sino, bem boca de sino, fica linda. E nós vamos fazer o mesmo aqui desse lado, aí depois você faz o mesmo ali do outro ladinho. Então, pra gente iniciar a manga, nós vamos vir aqui no mesmo ponto que a gente fez, olha, o ponto alto que a gente iniciou o corpo da blusa. A gente vai vir nesse mesmo ponto aqui. Então, eu vou vir nesse mesmo ponto aqui, olha, no mesmo ponto, exatamente no mesmo ponto que eu fiz. Eu venho no mesmo ponto, inicio aqui com um ponto baixo. E eu vou fazer duas correntinhas que me dá a altura de um ponto alto, uma correntinha de espaço e vou começar essa mesma sequência de pontos que a gente começou aqui, olha, que é a sequência de pontos vazados. A gente vai seguir o mesmo desenho da blusa. Então, se aqui eu terminei em pontos altos, aqui eu vou iniciar em pontos vazados. Fiz aqui nesse primeiro ponto, pulo o próximo, faço um ponto alto. E eu vou dar a volta toda, fazendo essa volta em pontos vazados, aonde eu tenho leque, eu vou repetir o leque. E quando eu chegar no ponto que eu fiz para iniciar, eu volto, tá? E eu cheguei aqui no ponto que eu fiz para iniciar. Eu pulo esse último ponto e vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E aqui a manga, ela vai ficar boca de sino, mas para que não fique desconfortável e para que não comece muito aberto desde aqui de cima, então nas 4 primeiras voltas nós vamos fazer a mesma diminuição que a gente fez na lateral da peça, mas só nessas 4 primeiras voltas, tá? Então eu fiz essa aqui, vou fazer mais 4, vou ficar com um grupinho de 5, porque eu tô trocando de cor de 5 em 5 voltas. Então, eu vou fazer essa cor aqui com diminuição. Eu já tenho uma volta, vou fazer mais 4. E essas 4 voltas eu faço com a mesma diminuição que eu fiz aqui na lateral da peça. Com a diferença que aqui na lateral a gente tinha o ponto central e a gente fazia 2 diminuições antes e 2 diminuições depois. Aqui a gente já tá começando a volta pelo ponto central. Então, a gente não tem como fazer 2 diminuições e começar de novo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o ponto central, que essa volta agora é a volta só de pontos altos, vai fazer 2 diminuições depois do ponto central, exatamente como a gente fez ali do outro lado. Diminuir um ponto. E já vem direto diminuir outro ponto. Então, eu já fiz as 2 diminuições desse lado aqui, depois do ponto central. Vou dar a volta toda e quando eu chegar aqui, faltando 4 pontos, um espacinho, um ponto, um espacinho, um ponto, eu vou terminar essa volta fazendo essas 2 diminuições, tá? Então, aí eu vou ficar com 2 diminuições antes e 2 diminuições depois do ponto central, exatamente como a gente fez na lateral da blusa, tá? Então, eu vou dar essa volta toda e quando eu for terminar essa volta, eu volto pra gente fazer essa diminuição junto, mas é a mesma diminuição que a gente fez aqui nessa lateral. Cheguei aqui no final dessa volta, então eu vou fazer as 2 diminuições que eu preciso fazer antes do ponto central. Então, eu venho no próximo ponto, inicio o ponto alto, não fecho. No próximo, inicio o ponto alto, fecho os 2 juntos. No próximo ponto, inicio o ponto alto, não fecho. No próximo, fecho os 2 juntos. Venho na terceira correntinha que eu fiz para iniciar,
fecho com um ponto baixíssimo, vou iniciar a próxima volta daqui novamente do ponto central. Então, a gente vai seguir fazendo com a mesma diminuição que a gente fez na lateral, porque aqui a gente só tem um leque, então a gente só precisa diminuir 4 pontos. Então, eu vou diminuir 2 antes do ponto central e 2 depois. Como eu comecei com ponto central, eu termino a volta com diminuição, tá? Então, eu vou fazer aqui mais 3 voltas. Eu tenho 1, 2, vou fazer mais 3 voltas com diminuição, seguindo a mesma diminuição que a gente fez aqui, e volto quando eu for trocar de cor, que aí eu vou parar as diminuições, que aí ela abre, olha, sozinha, tá? Quando a gente não faz diminuição, ela vai abrindo cada vez mais. Então, aí eu vou deixar ela abrir só nessa parte aqui, olha, do finalzinho da peça. Então, eu vou seguir fazendo aqui, e quando eu for trocar de cor, então, e parar os aumentos, eu volto pra gente fazer uma volta juntos, mas aqui depois é só seguir a sequência exatamente como a gente iniciou, sem nenhuma diminuição, fazendo só os pontos normalmente. Gente, só mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, olha. Eu fiz o ponto de início, uma correntinha e as 2 diminuições. Pulei o ponto. E o ponto alto da volta de pontos vazados tem que estar sempre na direção do ponto alto da volta de pontos vazados anterior, tá? Senão não dá certo na hora de subir o leque, olha. Tá? Então, uma correntinha, pulo o ponto alto e o outro ponto alto, ó, ele tá sempre na direção do ponto alto da volta de pontos vazados da volta anterior, tá? Isso pra peça toda, tá? Eu vou seguir fazendo, então, e volto. Só queria mostrar pra vocês aqui, porque às vezes a hora que a gente faz a diminuição, pode ser que não dê certo, pula 2 pontos, mas o importante é que sempre inicie o ponto alto na direção de ponto alto. Eu concluí aqui, então, as 5 voltas, fiz diminuição nessas 4 voltas, e agora eu vou parar as diminuições. Eu vou voltar a trabalhar com o meu fio na cor vermelho. Então, eu vou fechar essa volta já com a cor que eu vou iniciar. E agora, eu vou fazer 5 voltas com a cor vermelho. E essas 5 voltas, eu não vou fazer nenhuma diminuição. Aqui eu vou começar a volta só de pontos altos. Então, para começar essa volta só de pontos altos, eu vou fazer uma volta sem nenhuma diminuição. Então, aonde é correntinha eu faço ponto alto e aonde é ponto alto eu faço ponto alto. Aqui onde eu fiz a diminuição da volta anterior é um ponto só, então um ponto alto na correntinha, um ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo normalmente como a gente fez no início do trabalho, sem nenhuma diminuição. E a manga vai aumentando de largura sozinha. A cada volta, ela vai aumentar um pouquinho a largura. Então, eu só seguir fazendo normalmente. Eu vou fazer sem nenhuma diminuição, um total de 5 voltas com a cor vinho. E eu vou fazer essas 5 voltas como a gente fez no início da peça. Concluir essa volta, vou iniciar a volta de pontos vazados, sem fazer nenhuma alteração. Então, eu pulo esse ponto, no próximo ponto faço ponto alto, tá? A gente tem que se atentar sempre pro ponto alto, ficar na direção do ponto alto, e eu vou dar a volta toda agora, fazendo a sequência de pontos do início. Eu vou fazer 5 voltas sem diminuição. Então, nessas 5 voltas aqui, é o mesmo processo do início. No leque, eu faço o leque, faço os aumentos normalmente. Então, eu vou fazer as minhas 5 voltas e volto. Eu concluí a manga, e olha só, o finalzinho da manga, deixa eu virar aqui a blusa, ela fica assim, bem larga. Tá? Bem bonita.
E agora, para finalizar essa peça, olha, eu fiz 5 voltas sem nenhuma diminuição. Direto, tá? Normal, igual a gente faz aqui no início. E agora, para concluir, eu vou fazer esse mesmo acabamento aqui, olha. Esse mesmo pomponzinho daqui do barrado da blusa, eu vou fazer aqui na manga. Só que aqui, no leque, olha, eu passo o leque todo para não ficar muito, para não fazer 2, eu acho que ficou muito. Então, eu passei o leque todo e prendi na outra ponta do leque, tá? E aqui na manga eu vou fazer esse mesmo pomponzinho para finalizar essa parte da blusa, que são as 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Seguro aqui a 7ª correntinha, faço 1, 2, 3, volto aqui, faço um ponto alto bem alongado, laço de novo, alongo bem o fio, fecho tudo, ponto baixo, volto, faço ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Só que aqui na manga eu vou fazer ela um pouco mais espaçada. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e na 7ª eu prendo para ficar um pouco mais espaçado, tá? Vou concluir então agora esse acabamento, que é o mesmo que a gente fez aqui. Vou concluir o acabamento e volto com a peça concluída. A manga agora é só fazer a outra exatamente como a gente fez essa, tá? E se você quiser a manga ainda maior, é só seguir fazendo. Agora sem aumentos, para aumentar aqui, olha, ficar bem boca de sino a manga, para ficar bem bonito. Então, eu vou concluir aqui o meu acabamento. Aqui na manga eu fiz só 10 voltas, a mesma quantidade que eu fiz no corpo da blusa, mas é só uma sugestão, você pode fazer quantas voltas você quiser. Então, eu vou terminar a minha e volto com a peça concluída. E ficou concluído o poncho. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Se você gostou do vídeo, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!